Escola Naval 2017. Dois navios da Marinha de Guerra, as fragatas Independência e Tá estranho, né? Deve ser Rademacher, né? Ou Rademacher. Deve ser o nome de alguém aí. Vou falar Rademacher, tá? Bom, as fragatas Independência e Rademacher encontram-se próximos, ou próximas, né? A um farol. A fragata Independência segue em direção ao norte com velocidade 15 raios de 2 nós, tá? E a fragata Rademacher em direção ao nordeste com velocidade de 20 nós. Considere que ambas as velocidades foram medidas em relação ao farol. Se na região há uma corrente marítima de 2 nós no sentido norte-sul, qual o módulo da velocidade relativa da fragata Independência em nós em relação à fragata Rademacher? Muito bem, então vamos lá, né? Temos aí um ponto de referência, que é o farol, tá? E as duas fragatas estão com o seguinte, né? Uma está, a Independência, com velocidade para o norte, tá? Vamos considerar assim, ó. Antes da gente fazer qualquer besteira, norte, sul, leste, oeste, tá? Tá aí. Botar leste e oeste mesmo, tá? Leste, oeste. Então, para o norte, a Independência tem uma velocidade, Independência em relação ao farol, perdão, em relação à água. Aí que tá, em relação à água ou farol, vamos ler de novo. A fragata Independência segue em direção ao norte com velocidade 15 raios de 2 nós e a fragata Rademacher em direção ao nordeste com velocidade de 20 nós. Considere que ambas as velocidades foram medidas em relação ao farol. Opa! Importantíssimo. Então, ó. Então, Independência em relação ao farol. Módulo 15 raiz de 2 nós. Tá? E vou colocar nós mesmo, tá? Apesar de em inglês ser isso aí. Vou colocar nós. E a outra é na direção nordeste, né? Então, digamos, 45 graus aqui, né? Com a direção leste. Esse vetor aí é a velocidade da Rademacher em relação... Me incomoda falar Rademacher, mas vai ficar assim mesmo. 20 nós. Tá? Na região há uma corrente marítima de 2 nós no sentido norte-sul. Qual o módulo da velocidade relativa da fragata Independência em nós em relação à fragata Rademacher? Tem um detalhe, viu, pessoal? Quando você vai comparar os vetores velocidades de dois objetos que estão com essas velocidades medidas em relação ao mesmo referencial, a velocidade da água não importa, certo? Então, se você quiser a velocidade relativa, no caso da Independência em relação à Rademacher, você vai fazer o seguinte, a velocidade, vetorialmente falando, tá? Da fragata Independência em relação à Rademacher, vamos colocar uma barrinha aqui, ó, vai ser, ó, Independência em relação à Rademacher mais Rademacher em relação ao farol igual a velocidade da Independência em relação ao farol. Deixa eu falar um truque que provavelmente vocês conhecem, mas é sempre bom a gente dar a dica. É assim, ó.
Quando você monta vetorialmente a relação aí entre as velocidades relativas, você vai fazer o seguinte: I barra R. Eu vou falar uma idiotice, tá? É como se fosse I sobre R. Aí você vai somar com quem? Com alguém que seja R sobre F. Vai cancelar esse com esse, como se fosse uma multiplicação. É uma idiotice isso. Mas é como se esse cancelasse com esse, ficasse I em relação a F. Tem nada a ver com produto, tá? Mas é só para você entender que é I em relação a R, R em relação a F. Então fica I em relação a F. Somando os vetores. Ok? Feito isso, a incógnita nossa é essa. Então, a velocidade da independência em relação a Rademacher é velocidade da independência em relação ao farol. Passou para lá, vai ficar mais o oposto da velocidade da Rademacher em relação ao farol, perdão, ao farol. Então, isso daqui é o que vai me dar o que eu preciso, né? Estou explicando bem devagarinho para você entender. Isso aqui é um tanto imediato, né? Uma vez que você entender essa relação. Vai ficar o seguinte. Independência em relação ao farol, o vetor é esse. Raiz de 2, nós. O outro, você vai pegar o oposto dele. Então, se a brincadeira ocorria, né, para cá, você vai pegar na direção oposta, que tem esse menos aí invertendo o vetor, né? Isso aqui são 20 nós. Velocidade da Rademacher em relação ao farol, com o sinal, né, vetor oposto. Você vai fazer a soma vetorial disso aí. A soma vetorial é né? Então vai ficar algo para cá, ó. Joia? Pronto. Esse cara aqui é o que a gente quer, tá? É o V da independência em relação a Rademacher. Esse ângulo aqui é 90 mais 45, né? Então isso aqui é 135. Usando lá a soma vetorial, a gente sabe o seguinte. Poderia ser aqui também, ó. Aqui é 45, né? Certo ou não? É um paralelogramo, não é? Então, 45. Então, você pode fazer assim, ó. Quadrado disso. Vou chamar de V simplesmente, tá? Vou chamar de Vzinho assim, ó. Quadrado desse módulo é igual ao quadrado deste aqui, mais o quadrado do outro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Esse menos é porque eu vou usar o cosseno de 45. Se você for usar esse aqui, vai ser mais, tá? Vezes 20. E aqui o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Então aqui eu estou usando o cosseno de 45, se você quiser, isso aí é menos o cosseno de 135, tá? Então ficou V quadrado igual a 225 vezes 2, 450, mais 400, menos. Aqui tem um 2 que cancela com esse, 30 vezes 20, 600. 850 menos 600... 250. Então, esse V é a raiz quadrada de 250, que no caso é isso aqui, né? Certo? Então, vai dar 5 raiz de 10
Acontece que a raiz de 10 é aproximadamente 3,16. 5 vezes 3,16 vai me dar 5, 8. Tá esquisito isso aí, porque não vai bater com a alternativa. Deixa eu só anotar aqui. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 16 dá 0,8. Então dá 15,8 isso. Tá? A velocidade então está dando 15,8 nós aproximadamente, tá? Não é correto aí entrar a velocidade da água, tá? Porque, vamos pensar, o farol está fixo, certo? Se você tem uma corrente norte-sul, você pode até pensar no seguinte: se você medir a velocidade da fragata Independência em relação ao farol, isso aqui já está contabilizando a corrente, não é para contabilizar depois, já está aqui, né? Então, a resposta correta é essa. Os dois nós da corrente não entram nisso aí, tá? Então, apesar de estar aí a alternativa D de dado, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então, eu fico com a alternativa C. Observação. A corrente marítima já está contabilizada em VI em relação ao farol e em VR em relação ao farol, tá? Então algo tá esquisito aí. Pode ser que eu volte atrás depois se alguém me convencer do contrário, mas não faz sentido algum, tá?